Olá, sou o deputado estadual Tadeu Venere, sou o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, estou no 4º mandato, fui vereador durante 8 anos e hoje eu venho aqui para nós conversarmos um pouco sobre assédio moral. Esse processo do assédio moral, na verdade, precisa de um histórico. Nós iniciamos o debate sobre assédio moral ou tirania nas relações de trabalho, como a doutora Margarida Barreto tem abordado várias vezes, na década de 70, 80 na Europa, quando começou a ser pesquisado, e depois principalmente na França e na Bélgica, e depois na sequência aqui no Brasil a partir dos anos 90. Em Curitiba nós iniciamos esse debate por volta de 1996, 97, quando uma matéria numa das revistas de circulação nacional trazia alguma coisa que se referenciava no debate sobre assédio moral que ocorria na Europa naquele momento. E a partir dali nós começamos a fazer análise, primeiro no ambiente do trabalho, especificamente nos locais de serviço público, e depois na sequência esse processo foi crescendo e hoje é um debate feito em todos os locais, inclusive com pautas que abordam esse tema dentro das convenções feitas entre trabalhadores e patrões em quase todas as categorias. Na Assembleia Legislativa nós temos feito muito esse debate na Comissão de Direitos Humanos porque o assédio moral, ele, na minha opinião, é uma das ferramentas que veio dentro de todo um processo de reestruturação do mundo do trabalho, aquilo que foi chamado de reestruturação produtiva, a partir do ano 95, 96 e mais efetivamente a partir da metade dessa década e depois no início dos anos 2000. O que é, na prática, o assédio moral, ou como nós caracterizamos o assédio moral? O assédio moral é um processo que visa, num primeiro momento, desqualificar a pessoa, reduzir a sua autoestima, fazer com que ela se sinta deslocada no ambiente de trabalho, ter, através do assediador, um processo de quebra daquela pessoa nas relações que ela tem, inclusive com o mundo do trabalho, e ele não por acaso é um procedimento que ele é feito com muito mais frequência com pessoas que têm uma relação dentro do ambiente de trabalho, uma relação de contestação. Eu digo de contestação porque ele é feito com muito mais frequência entre sindicalistas ou contra-sindicalistas, pessoas negras e mulheres, principalmente mulheres. Há uma distinção que tem que ser feita entre o assédio moral e o assédio sexual. O assédio sexual busca, no primeiro momento, obter favores, porque ele não é consentido, obter favores sexuais em troca de alguma coisa que seria, na sequência, obtida por este favor sexual. É aquela pessoa, homem ou mulher, que busca, através, normalmente, de um subordinado, obter esse tipo de favor, obter uma relação que não é consentida inicialmente, mas que essa relação se transforma depois, na sequência, em algum tipo de relação que concede um favor. Obviamente que é uma violência, mas é uma violência já determinada, tipificada inclusive, é um crime tipificado e que não tem, num primeiro momento, diretamente relação com o assédio moral. O assédio moral, muitas vezes, é decorrente de um assédio sexual não obtido ou não conseguido chegar até o seu término. Isso porque o assédio moral, diferente do assédio sexual, ele é feito de cima para baixo, normalmente de cima para baixo, aquilo que nós dizemos vertical, ou seja, da chefia para os subordinados, lateral entre pessoas que estão no mesmo plano ou, que não é tão comum, mas também existe, de baixo para cima, ou seja, dos funcionários para aqueles que têm um cargo superior ou para aqueles que exercem uma função teoricamente de mando. Como seria um exemplo, nós teríamos como alunos de um determinado colégio, alunos de uma determinada unidade, uma determinada escola, fazendo assédio moral sobre professor, ou professores fazendo assédio moral sobre diretor. O normal, ou pelo menos não é normal, mas o mais comum é que isso aconteça de forma contrária, ou seja, o diretor fazendo sobre os seus professores, os professores fazendo sobre os alunos e os alunos entre si fazendo o que hoje ficou muito conhecido como bullying dentro das escolas, mas que o objetivo é o mesmo, o objetivo é você desqualificar, é você quebrar a pessoa, você tirar a motivação dela. Nos primeiros estudos que nós fizemos, e a doutora Margarida Barreto, que hoje é uma das pessoas que mais faz o debate sobre assédio moral no Brasil e na América Latina, nos primeiros debates que nós fizemos, juntos inclusive com as pessoas da Unicamp, na Universidade de Campinas, onde tem um laboratório só sobre assédio moral, nós tínhamos uma dificuldade de conseguir fazer conceitualmente um entendimento do que se pretendia com assédio moral. Na sequência disso,
o que se vê é que o assédio moral, ele é um processo. Primeiro, é um processo que, obviamente, lhe quebra qualquer relação dentro do ambiente de trabalho. Segundo, que o assediador é uma pessoa que tem problemas também, problemas de relacionamento e problemas, inclusive, seus, de sua vida, e que tem que ser resolvidos. E a partir dali nós elaboramos alguns projetos na Câmara de Vereadores, depois na Assembleia Legislativa, projeto de lei que coíbe o assédio moral no âmbito do trabalho, no mundo do trabalho. Esse processo, coincidentemente, nós nunca conseguimos aprovar, embora São Paulo tenha uma lei, algumas cidades de São Paulo, do Paraná tenham leis, mas nós nunca conseguimos aprovar, nem na Assembleia Legislativa, nem na Câmara de Vereadores, um projeto de lei que visasse coibir o assédio moral no ambiente de trabalho. Por quê? Porque independente do partido, independente do prefeito, independente de quem esteja na Câmara naquele momento ou na Assembleia Legislativa, a impressão que dá é que sempre aqueles que estão no cargo superior entendem o assédio como uma forma de dar ao funcionário, ao servidor, ao trabalhador, um poder que ele não teria se o assédio moral for perpetuado de forma permanente. Por isso que eu falo no início. O assédio moral ele é feito muito mais contra sindicalistas, mulheres, negros, cipeiros, as pessoas que são pessoas que normalmente contestam. São as pessoas que são olhadas como as chatas, são as pessoas que são olhadas como aquelas que são questionadoras, as pessoas que não se conformam com a ordem estipulada, as pessoas que não aceitam que as coisas sejam feitas daquele jeito, como se fossem naturais, as pessoas que compram, no sentido não literal, né, mas compram muitas vezes brigas com chefias por conta de outros funcionários. E isso criou todo um arcabouço de um debate que depois a gente conseguiu traduzir em algumas, não necessariamente legislações, mas em algumas ações para coibir o assédio moral no ambiente de trabalho. Como que o assédio moral é visto no ambiente de trabalho? Primeiro, o processo do assédio não é todo o processo que tem relações de mando. É bom sempre esclarecer isso, porque não é porque você chega todo dia às 8 horas da manhã e o seu horário era às 7, que quando muda a chefia e começa a cobrar que você chega às 7, você está sendo assediado. Ao contrário, você está de fato aí cumprindo aquilo que já era sua obrigação anterior e que não vinha sendo cumprida. Mas o assédio moral, ele busca, para nós darmos como exemplo, fazer o isolamento das pessoas, a desqualificação do seu trabalho. É aquele método que você pega uma pessoa, dá uma quantidade de serviço muito acima da sua capacidade temporal de executá-lo, por isso ele leva inclusive serviço para casa muitas vezes, fica além do tempo no ambiente de trabalho, faz todo aquele trabalho e depois quando entrega, o trabalho é desqualificado, é aquela história, eu fiquei 3, 4, 5 dias para fazer isso aqui. A hora que eu lhe entrego, você pega e joga tudo fora, às vezes não precisava, era só para ver se tinha capacidade para fazer ou não. É o processo de, quando chegam as pessoas, quando esse assédio é feito coletivamente, a pessoa chega num ambiente para sentar, para discutir, para conversar, todos se levantam, ou fazem piadinhas sobre o seu cabelo, sobre a sua roupa, sobre a sua forma de falar, sobre a cor da pele, sobre a sua forma de andar, sobre o jeito que ele comenta determinadas coisas ou ela comenta determinadas coisas. Eu sempre dou como exemplo um caso que nós tivemos aqui, nós temos vários casos de assédio moral, todos vocês conhecem, todos os dias isso acontece no ambiente de trabalho, felizmente hoje ele vem sendo debatido. Eu sempre falo que mais importante do que um projeto de lei ou uma lei para coibir o assédio moral nós temos o processo de debate do que significa o assédio moral e quem ele beneficia e principalmente quem ele prejudica. O assédio moral, a decorrência do assédio moral, na sequência, ele gera uma série de problemas que todos estão já habituados a fazer o debate. A depressão, o alcoolismo, a tentativa de suicídio, principalmente nos homens, a tentativa de vingança, naquela tabela que foi feita pela doutora Margarida, tentativa de vingança, no caso dos homens, ela chega a 70%, 90%, alcoolismo, que é um processo decorrente do assédio, ele chega em 30%, 40%, 50%, tentativas ou ideias permanentes de suicídio, porque o assediado, ele é desqualificado em todos os momentos e chega a um ponto que ele chega à conclusão que o problema é ele, não o ambiente de trabalho. É ele que é incapaz de resolver aqueles problemas, quando na verdade, tanto o assediado como o assediador têm uma relação de muita dificuldade no ambiente de trabalho. A impressão que muitas vezes nós temos é que só o assediado é que tem que ser feito um processo de tratamento, de encaminhamento, de correção de tudo aquilo que ele sofreu. Mas também o assediador precisa fazer isso. Por isso que nos projetos de leis que nós apresentamos, tanto na Câmara como depois na Assembleia Legislativa, nós sempre tratamos que o assediador tem, entre outras coisas, que passar por um processo também de escuta, um processo onde ele também coloque os seus questionamentos, um processo onde ele também tenha
todo um acompanhamento psicológico para que ele não volte a fazer o assédio com outras pessoas. E eu acompanhei alguns casos, especificamente na categoria com a qual nós discutimos das secretárias, onde uma pessoa começou o assédio com a sua chefia, que fez, como eu falei no início, num primeiro momento um assédio sexual não correspondido, e na sequência começou um processo de desqualificação. Primeiro ele chamava essa pessoa, uma mulher de 35 anos, de velha, porque ele achava que com aquilo conseguia desqualificá-la. Depois ele colocava um rádio em alto volume ao seu lado. Como ela não gostava de música, ela mudava de lugar, ele ia com o rádio atrás, aí ela baixava o volume, ele começou a chamá-la de velha surda, porque ela tinha que escutar o rádio em alto volume, quando ele mesmo colocava naquele volume alto, e desqualificava a sua forma de se vestir, porque ela sempre estava de calça jeans, de tênis, de camiseta. O local onde ela trabalhava era um banco. Eu venho de banco, trabalhei no Banco do Brasil há muito tempo. Nós tivemos um processo de assédio moral no Banco do Brasil violentíssimo, que nós tivemos no primeiro PDV, e eu falo depois sobre isso. Mas essa pessoa foi se sentindo desqualificada, porque todas as vezes que ela sentava para conversar com alguém, ele falava que se vestia mal, que ela era uma pessoa que tinha pouca audição, que ela tinha muita idade para trabalhar naquele ambiente, onde trabalhavam meninas de 19, 20, 22 anos, e até o dia que ela me falou que resolveu dar uma resposta e foi trabalhar colocando aquilo que na nossa cultura, infelizmente, é o padrão de beleza. Que nós temos uma cultura de padrão de beleza onde nós temos o Ginequim de um lado para os homens e a Gisele Bündchen do outro para as mulheres. Só que nós temos um Ginequim e uma Gisele Bündchen para milhões de pessoas que são pessoas comuns, pessoas como todas as outras e que não têm aquele padrão, entre aspas, de beleza que é vendido. Essa mulher ela me falou, olha, eu fui num salão, eu me arrumei, eu me pintei, eu pintei unhas, eu fiz o cabelo, eu botei um vestido, botei salto, botei uma meia preta, coisa que eu nunca fazia, porque o ambiente, trabalhava num ambiente fechado, não havia necessidade disso. E fui trabalhar assim. A hora que eu entrei, todo mundo, poxa, veio bonita, ele olhou para mim e falou, você, hein, nem se arrumando você fica bonita, porque você é feia mesmo. Aquilo criou para ela uma sensação de tanta humilhação que essa pessoa entrou numa depressão profunda, afastou-se do trabalho, ficou 2 anos afastada e não conseguiu retornar mais para o mesmo ambiente. Isso é assédio moral permanente para desqualificar, quebrar essa pessoa. Quando eu falei do Banco do Brasil, o Banco do Brasil fez o PDV, o Programa de Demissão Voluntária, em 1995, junho de 95. Nesse período nós tivemos 23 suicídios. Porque os gerentes do banco, a superintendência, as pessoas diziam, nós temos uma agência onde podem ficar 23 funcionários. Nós temos 40. Então, os 40 não necessariamente vão se reunir, mas vão se reunir 35. E desses 35, 23 para 40 são 17, vocês vão tirar 17. Vocês vão resolver quem são os 17 que saem. E aí, óbvio que o assédio moral ficou anos dentro do Banco do Brasil, a ponto de nós termos suicídios, depois temos que corrigir isso, inclusive, com pautas de negociação. O que sempre me perguntam é sobre como fazer para constatar o assédio. Primeiro, o assédio tem que ser algo permanente, não é uma piada dita uma vez, ainda que de mau gosto, não é uma colocação feita porque nós temos uma sociedade extremamente machista, sexista, nós somos uma geração sexista e machista, mas não é isso acontecendo eventualmente, é ele ser feito de forma permanente, contínua, com um único objetivo, que é desqualificar aquela pessoa, e que, em última análise, o assediador pretende afastar o assediado do ambiente de trabalho, seja retirando do local de trabalho, seja fazendo, inclusive, com que ele peça exoneração ou demissão. Eu tenho sempre dito para as pessoas que a melhor forma de se combater o assédio é denunciar o assédio. E para denunciar o assédio, uma das maneiras que existe, que talvez seja mais eficiente, é você colecionar todo o processo que acontece. A hora, o dia, a situação, se havia testemunhas, quem estava ao seu lado, quem estava próximo, quem viu, quais as outras pessoas que neste ambiente estão sendo assediadas também, se estão sendo assediadas, quais as pessoas, se no cafezinho isso acontece, se nas conversas isso acontece, se no corredor aquilo que a gente chama de fofoca passa a ser um alvo permanente, essa pessoa que é assediada passa a ser um alvo permanente dessas fofocas, se a desqualificação do seu trabalho é feita, independente de estar bom ou não, mas é feita de forma permanente e de forma a evitar que ele possa progredir, inclusive profissionalmente, e juntar tudo isso fazendo um dossiê. Faz um dossiê, encaminha tudo isso, se tiver o sindicato, ao sindicato, se não tiver o sindicato, há um advogado, encaminha um advogado, procura
inclusive quando é o caso, se a empresa tiver acompanhamento médico com um psicólogo também, encaminha para um psicólogo, encaminha para o médico, denuncia a pessoa porque assédio moral é crime. Ainda que ele não esteja com uma legislação específica no Estado, nos casos dos servidores públicos, ainda que nós não tenhamos uma legislação específica que o Congresso está votando, nós temos 3 projetos no Congresso para serem votados, na Câmara Federal e no Senado, mas ainda assim o assédio moral é crime. E ele pode, desde que todo o processo seja feito e consubstanciado e seja reunido todo num dossiê, como eu falei, ele pode ser encaminhado e dar consequências, obviamente, que vão desde a advertência ao assediador, a exoneração ao assediador e também, principalmente, a multas e a indenizações feitas por parte da empresa. Então, acho que esse é um processo que a gente tem construído. Há dezenas, centenas de casos de assédio moral que vocês conhecem e que vocês certamente vão lembrar. Algumas das pessoas vão passar por isso. Eu sempre lembro para as pessoas assim, que o assédio moral transforma a sua vida no inferno. Eu comento muito que ele vira a síndrome do Fantástico. Fantástico é aquela revista semanal que havia, acho que ainda existe, numa rede de televisão, e que termina às 11 horas da noite. E as pessoas me dizem assim, 11 horas da noite termina o Fantástico, eu começo a chorar. Por que eu começo a chorar? Porque eu penso, amanhã eu vou voltar para o inferno. Amanhã de manhã é o dia de eu voltar para o inferno. Então eu não durmo, eu não como, eu não consigo me vestir, eu quero me abandonar, eu quero não sair da cama de manhã, eu quero não encontrar com aquela pessoa que me assedia todos os dias, eu não tenho forças mais para falar, inclusive com ela, falar em voz que seja audível para ela, eu me sinto totalmente desqualificada, totalmente desprotegida. Então a minha intenção é fazer com que eu desapareça. E é esse o sentido do assediador, fazer com que a pessoa desapareça. Então, para que nós não tenhamos essa síndrome do Fantástico nos domingos, a melhor coisa é denunciar. Denuncie o assédio moral, o assédio moral é crime, e busque fazer, sempre de forma permanente, um processo onde se possa coletar todas as provas, todos os acontecimentos, com hora, com dia, com sequência, com testemunhas e, na sequência, obviamente, buscar fazer com que isso seja evitado. Afinal, a gente trabalha não é para sofrer, a gente trabalha para ser feliz. E a gente só é feliz se a gente trabalhar num ambiente onde nós nos sintamos bem, onde nós possamos nos encontrar e profissionalmente nos realizarmos. Caso contrário, não há sentido nenhum em convivermos com isso que nos tritura enquanto pessoa, nos destrói enquanto sentimento. É por isso que fica aqui uma sugestão. Se você se sente assediado, se você se sente muitas vezes angustiado, agoniado, não sabe por que está, se você acha que a culpa é sua de tudo que está acontecendo, procure pessoas que estão à sua volta, procure pessoas que estão próximas, procure pessoas do sindicato e faça esse debate com elas. Você vai ver que você não está sozinha, que você não está isolado. Que muitas vezes esse processo é um processo muito maior do que nós imaginamos e que nós temos que combater. Assédio moral é crime e é por isso que ele tem que ser combatido. Fica um abraço para todo mundo e, se precisar, nos procurem também na Comissão de Direitos Humanos, Assembleia Legislativa. Vamos fazer o assédio moral sumir das nossas relações de trabalho, porque ele destrói a nossa vida. Nós trabalhamos para ser feliz, não para sofrer. A gente só é feliz se a gente trabalha num local que a gente se sinta bem, que a gente goste, que a gente curta e que a gente possa sair todos os dias, inclusive aos domingos à noite, com a alegria de poder trabalhar e poder voltar para casa. Valeu, moçada, um abraço para todo mundo e eu espero que a gente faça esse debate muitas vezes. O que impede o assédio é o debate, é construir uma outra sociedade, uma sociedade melhor, sem assédio no local de trabalho e nas nossas vidas.